hoje vamos falar sobre a arte da guerra. Nós tínhamos até programado falar sobre o simbolismo dos sonhos, né, Helena? Na nossa programação, que a Helena divulgou, estava o simbolismo dos sonhos. Vamos falar disto em outro momento, visando a reflexão e trazendo um pouco mais de sossego à nossa alma diante dessa guerra que nós estamos tendo notícias. Porque apesar de que muitos podem dizer, nossa, mas está tão longe, né, do outro lado do continente, ela está longe da nossa presença física, mas nós temos acesso às informações, a assistir o que está acontecendo, e nós temos também o nosso coraçãozinho que fica apertado, que dói. Essa semana alguém até me falou, nossa, Elaine, eu choro, e aí eu fico pensando que eu não devia chorar, e eu me sinto mal de chorar. E eu digo, quando você estiver chorando, lembre que daqui desse lado, lembre-se que a Elaine também vai estar chorando, porque quando eu assisto também eu fico muito triste por conta das situações. E a tristeza é dos dois lados, daquele que sofre as consequências da guerra e a tristeza por aquele que é o causador da guerra ou aquele que se dispõe a fomentar a guerra. Por isso, por esse contexto atual da nossa vida, resolvemos falar sobre a arte da paz. E te convidar a profundas reflexões sobre o que realmente significa a paz para você. O que é estar em paz? O que significa essa paz tão desejada? Que eu lembro que há algum tempo atrás, se ouvia alguém dizer que esperava que a ciência criasse a fórmula da paz mundial, uma coisa parecida. Mas o que é realmente essa paz? Que tanto falamos e tão pouco vivemos. Eu quero começar a falar da arte da paz a partir de um livro que se chama Arte da Guerra. Né? Você sim vai falar da arte da paz ou da arte da guerra? Talvez alguns de vocês conheçam a Arte da Guerra, que é do general Sun Tzu. Eu anotei aqui porque eu nunca sei de qual é esse nome dele, mas é o general Sun Tzu. Ele escreveu esse livro há 500 anos antes de Cristo. E esse livro, ele é um manual estratégico para a guerra. E ele é obrigatório em vários locais, né, do Oriente, da China. Ele é uma referência praticamente obrigatória nos círculos militares, até hoje, 500 anos antes de Cristo. Então, A Arte da Guerra é um livro muito interessante. Eu tenho ele, eu já li algumas vezes, porque ele nos convida a uma proposta de assimilarmos e observarmos o que nós realmente queremos. O que ele traz, basicamente, no livro Arte da Guerra, vou trazer só alguns pontos aqui para explicar por que eu vou iniciar falando dele antes de falar da Arte da Paz. Primeiro que ele traz fundamentos filosóficos sobre o comportamento humano em todas as áreas de atuação, em todos os momentos onde nós estamos vivendo. Ele traz estratégias. Então, eu queria que você pensasse o seguinte, pense comigo. Se a guerra, para o homem chegar a uma guerra, para hoje estarmos aí nesse confronto aí que está acontecendo nesse momento, não foi do nada. De repente, o presidente da Rússia acordou e disse assim, o que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma guerra. Então, foi assim? O que vocês acham? Foi? Ele acordou e realmente... Não foi. Isso já vem, né? Como diz o jovem, rolando há muito tempo, esses planejamentos. Então, quantas estratégias, quantos planejamentos eles já fizeram, tanto de um lado quanto de outro, para que essa guerra, de repente, as coisas acontecessem. Então, uma coisa eu quero falar para você. Pense sempre, nada acontece de repente. Eu gosto sempre de lembrar. Quando alguém se separa, não foi de repente resolveu se separar. Já vinha acontecendo muitas coisas. Quando alguém é demitido, não foi de repente. Até numa crise, as pessoas já são observadas e muitas coisas acontecem antes de alguém passar por uma demissão. Tudo na nossa vida não acontece de repente. Até aquilo que a gente pensa que de repente já há todo um planejamento espiritual. Ninguém desencarna de repente. Nós temos um planejamento. Isso e tantas outras coisas. Enfim, tudo na nossa vida precisa de um planejamento e de uma estratégia, como o Sun Tzu traz no livro A Arte da Guerra. E aí eu te pergunto, como é que você quer ter paz? Pedindo a Deus que te dê paz?
Quer dormir impaciente, envolvido pela irritabilidade, pela impaciência, pela ansiedade e acordar de repente em paz? Toma um passe, comer uma hóstia, ou receber uma hóstia, eu não sei como é que fala direito, ir para um culto e ficar em paz? Assim, de repente, não dá. Dá, Lina? Dá nada. Não é. Então, você deseja ter paz? Você deseja experimentar a paz? Então, assim como alguém declara uma guerra, para isso ele faz todo um planejamento, toda uma estratégia. Nós precisamos de estratégia para ter paz. Você tinha pensado nisso? Você tinha pensado nisso, Helena? Não, Helena, sério? Não, eu estou falando aqui com a Helena porque eu estou falando assim, sério, mas não é que eu ache... É para a gente ver que, como nós somos, né, Helena? Eu também nunca tinha pensado nisso, nessa estratégia, até que eu li A Arte da Guerra, alguns anos atrás. Quando esse livro chegou na minha mão, eu disse, nossa, Arte da Guerra, alguém me deu de presente. Por que eu vou ler A Arte da Guerra se eu gosto da paz? E eu li o livro, quando eu terminei de ler, eu digo, nossa, é isso. É por isso que eu não tenho paz. Porque eu nunca elaborei uma estratégia, nunca me planejei para ser uma pessoa pacífica. Aí fui lá para o Novo Testamento, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque serão chamados de filho de Deus. E aí, quem quer ser chamado de filho de Deus? Alguém? E aí, Nívia? Nossa, chamado de filho de Deus, mas o que me leva a receber essa denominação de filho de Deus? Ser pacífico, viver em paz. E eu disse, meu Deus, mas eu tenho que arrumar uma estratégia para ter paz, não é, César? Tem que ter uma estratégia. Se tem estratégia para a guerra, deve ter uma estratégia para a paz. Então, hoje nós vamos falar aqui da estratégia para a paz. Dentro dessa abordagem do autoconhecimento e de entender realmente, como diz o Espírito André Luiz em uma mensagem, viver não é uma mágica, é uma arte. Então, não é uma mágica que, de repente, alguém chega aqui e acontece tudo numa mágica. Então, o Telzinho ali está chegando, está dentro da barriga da Cris, e não é por uma mágica que ele chegou aí, não. Então, ele está elaborando ali a sua vida. Uma hora ele olha para o Antônio, outra hora ele olha para a Cris. Meu Deus, quem são esses seres que vão me acolher? Está tudo sendo traçado, planejado. Ou seja, viver não é uma mágica, é uma arte. Então, o que nós precisamos? Estamos no século XXI, onde a característica principal dos seres humanos hoje é a irritabilidade, a impaciência e a ansiedade. Não sei se vocês se encaixam em alguma dessas questões. Eu espero que não. A Cissa está ali rindo, né? A Cissa gostaria que não, que a gente não se encaixasse nisso aí. No entanto, como em qualquer situação da vida, como eu já falei, é necessário planejamento. E isso o livro traz, A Arte da Guerra. É preciso planejamento. Eu até anotei essas coisas lá do livro. Planejamento, entendimento, conhecimento do contexto em que estamos inseridos. Então, eu preciso entender o contexto em que eu estou inserido. Para que nós possamos acalmar o nosso coração diante dessa guerra. Eu trouxe aqui 2 questões do Livro dos Espíritos para a gente vincular com esse contexto em que nós estamos inseridos. Para que a gente assente, sabe? Vá acerenando o coração e começando a construir essa paz no nosso coração, fazer um planejamento para essa paz, para que a gente possa contribuir com a paz. Para que a gente possa colaborar com a energia do nosso planetinha, que não está precisando de mais revolta, de mais dor, de mais angústia, de mais conflito. Está precisando que aqueles que estão sendo poupados, entre aspas, né, desse conflito armado, porque a guerra que nós estamos vendo hoje nos canais de comunicação é um conflito armado. Mas não se esqueçam que nós estamos no Brasil, não sei em outros países, mas no Brasil nós também estamos numa guerra silenciosa,
uma guerra da desigualdade social. Então, não sei se vocês já observaram quanto que a miséria está se alastrando no nosso país, no nosso estado. Isso é uma guerra, gente. A indiferença, a corrupção diante das reais necessidades dos seres humanos é uma guerra silenciosa. Dizem alguns autores que é uma das piores, a guerra silenciosa, minando a vida das pessoas, minando, tirando o mínimo de conforto, as pessoas sofrendo. Outro dia passei na rua à noite, tinha uma família, 3 crianças e um casal dormindo na calçada. Então, o conflito armado é uma guerra, a indiferença, a desigualdade social, a corrupção, a indiferença pelas necessidades reais da humanidade é uma guerra silenciosa também. Então, por isso que eu estou falando entre aspas. Então, entender essas ocasiões de guerra, é importante entender o que eu posso contribuir com a paz, mas a paz que eu sinto. No Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, quando Kardec traz a proposta da lei de destruição, vou ler 2 perguntas da 742 que Kardec faz. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Lembra? Para que nós possamos fazer esse planejamento adequado para conquistar aquilo que nós queremos, no nosso caso, a paz, é preciso planejamento, entendimento e conhecimento do contexto em que nos cerca. Nosso contexto é o planetinha Terra, planeta de provas e expiações. Eu estou no país, no Brasil, eu estou em Manaus, eu tenho que conhecer qual é a minha família. Então, vamos começar pelo contexto do planeta. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfações das paixões. Novidade isso para nós? Adivinha quem está nesse contexto? Eu vou me esconder aqui embaixo da mesa para vocês não olharem para mim. Adivinha quem está nesse contexto? Adivinha quem está se deixando levar pela predominância animal em vez da espiritual e querendo a qualquer custo satisfazer as suas paixões? Não é, gente? Vamos lá? Como disse a Lina aqui na abertura, vamos acordar? Vamos acordar para nós? Então, esse é um dos motivos. O que mais? No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Olha só, isso é muito triste. É muito triste. Vamos para uma empresa, por exemplo. Eu estou lá no meu trabalho e talvez a única coisa que eu conheça ainda é o direito do mais forte. E aí, em vez de eu me movimentar de uma outra forma no local onde eu estou, eu me movimento com medo. Porque meu chefe, ele é mais forte, pode me demitir, ele paga meu salário, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o meu pai e a minha mãe, eles são mais fortes, eles têm poder. Então, o direito do mais forte. O que mais? Por isso, a guerra é para eles um estado normal. Então, se eu ainda estiver vivendo essa realidade em que a única coisa que acontece, que prevalece é o direito do mais forte, para mim vai ser natural que ele faça uma guerra. Então, a gente não sabe o contexto lá de fora. À medida que o homem progrida, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas, quando é necessária, e a sabe aliar à humanidade. Então, aí entra um grande contexto. A nossa condição de humanidade, o nosso entendimento sobre a nossa humanidade, que é o que Jesus veio trazer. Todo o contexto do Novo Testamento, principalmente o Sermão do Monte, que eu te convido a ler. O Sermão do Monte, ele é todo um tratado de humanidade. Em nenhum momento no Sermão do Monte nós encontramos Jesus ali falando que nós temos que ser espíritos superiores, temos que ir além das nossas condições, temos que ir além daquilo que está proposto para a nossa experiência na Terra. Todo o Sermão do Monte é um convite a nós aprendermos a sermos humanos. Ou seja, sermos humanos com dignidade, não é? Temos o mínimo de dignidade. Então, as causas da guerra são essas. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E aí é nesse entendimento dessa realidade
que nós vamos treinando algo que nós sempre falamos muito, mas talvez não esteja muito na nossa prática: a compaixão. A compaixão, porque é muito triste ver as pessoas lá do outro lado, na guerra, da forma como elas estão vivendo. Assim como é muito triste ver no nosso país a desigualdade social e a miséria se alastrando cada vez mais. No entanto, essa compaixão nós vamos ter com sabedoria, com entendimento, e ajudar aqueles, e não sermos ajudando, não sendo indiferente àqueles que cruzam o nosso caminho. E também a compaixão por aqueles, quem são aqueles? Que fomentam a guerra. Porque eles também estão em processo, em condição de termos compaixão por eles, porque eles ainda estão vivendo a natureza animal. E a única questão que importa para eles é viver para satisfazer as suas paixões, através do poder, através do comando. Então, essa é a realidade. Então, eu preciso entender esse contexto. É aí que nós estamos vivendo. É esse o planeta de provas e expiações. A guerra desaparecerá um dia de sobre a Terra? Pergunta novamente Kardec. E os espíritos respondem: sim. Olha, essa é uma notícia boa, a guerra desaparecerá. Assim como, aqui nessa primeira pergunta, ele diz que, à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente. Então, se nós estudarmos mais, aprofundarmos o nosso conhecimento em relação ao nosso planetinha, a evolução do nosso planeta, já houve muito mais guerras. Nós vivíamos o tempo todo em guerra. Então, hoje ela já é menos frequente, não é? Então, é menos frequente hoje em dia. Sim. Então, significa que nós precisamos muito dessa evolução espiritual. Precisamos muito caminhar em busca de sairmos desse padrão da materialidade, da natureza animal para a natureza espiritual. Precisamos fazer essa travessia, atravessar de um lado para o outro. Então, a guerra desaparecerá um dia da Terra, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Quando conhecerem as leis de Deus. E a partir de onde que a gente conhece a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E aí? Onde está escrita a lei de Deus? Quem lembra? A nossa consciência. Exatamente. Então, quem é que conquista essa condição? Alguém tem que impor isso para mim? Não, eu vou conquistar, certo? Então, a paz, ela é o sentimento que nos traz realmente tranquilidade. Mas essa tranquilidade, ela só acontece quando nós já aprendemos e sabemos como nós agimos diante das dificuldades. Eu preciso me conhecer, eu preciso ver o que tem dentro de mim que me remete a Deus, que me remete a essa lei de Deus, que me remete à condição de existir. Assim, nós vamos trabalhando nessa busca pela paz, nessa estratégia da arte da paz, trabalhar questões como a nossa habilidade nas relações pessoais ou interpessoais. Então, é um campo, esse é o motivo da guerra. Enquanto predomina a lei, a materialidade, enquanto predomina a natureza animal, eu estou apenas no item sobrevivência, eu estou apenas vivendo, obedecendo quem tem poder e querendo ter poder sobre alguém. Eu quero sempre fazer prevalecer as minhas paixões. Então, aí, eu preciso saber que dentro desse mundinho pequeno do individualismo, eu me perco do outro. E aí, quando eu me perco do outro, eu não sei me relacionar. Então, eu preciso olhar para mim, fazer essa viagem do conhecer a si mesmo, que é uma coisa que nós usamos muito aqui no Evangelho Terapia, o autoconhecimento, o autodescobrimento. Tem um livro da Joana de Ângeles com o Divaldo, que é Autodescobrimento, é uma obra fantástica. E o autodescobrimento é quando eu vou me descobrindo, eu vou buscando recursos para me descobrir. E isso acontece quando eu analiso o meu comportamento diante das situações. E aí eu vou desenvolver novas habilidades a partir da descoberta sobre como eu
ajo nas diversas situações. Como eu analiso, como eu julgo, ou se eu realmente tenho já um novo tipo de comportamento. Então, o destaque do nosso Evangelho Terapia sempre foi e sempre será o autoconhecimento. Porque é nessa viagem interna que a gente começa a entender. Quando nós, por exemplo, buscamos a cura do corpo físico ou algumas questões de desajuste espiritual, emocional na nossa casa, e aqui nós somos orientados em vários momentos, né? Através do Evangelho Terapia, através do encontro de quinta-feira sobre o Conversando com o Espiritismo, através do diálogo fraterno que é feito com você durante a sua assistência na casa, todas as orientações elas caminham para esse processo do autoconhecimento, para saber não só das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas fragilidades que nos levaram a cair nesse momento, que nos levaram a atrair, né, a viver esses desajustes emocionais com tamanha gravidade que eles acabaram criando uma patologia física. Porque é assim que funciona hoje, a ciência já traz grandes comprovações a partir dessa proposta ou dessa condição humana. Que os desajustes emocionais, assim como eu falei no início, que o que caracteriza hoje a nossa humanidade, o homem do século XXI, o ser humano do século XXI, é a irritabilidade, é a manifestação da irritabilidade, da impaciência e da ansiedade. E isso, de forma persistente, vai gerar um sintoma, uma patologia física. Então, quando você chega aqui em busca dessa atuação, o primeiro momento que você é convidado a viver através das diversas possibilidades que a casa nos oferece é buscarmos, encontrarmos essa fragilidade que me levou a essa patologia, para que o autoconhecimento agora me traga o outro lado, o lado oposto, que também é a minha condição ou a minha fortaleza interna, que eu desconheço. Então, autoconhecimento não é encontrar só o que você tem de fragilidade, mas também trazer aquilo que você está tão longe, que é a sua essência divina, a sua condição. Porque se eu estou numa natureza animal e caminho e faço essa travessia para a natureza espiritual, é porque existe alguma coisa em mim. Se alguém me pede para fazer algo, é porque existe alguma coisa em mim que me possibilita fazer aquilo. Então, nós existe também essa nossa possibilidade. Então, o autoconhecimento é importante porque eu vou fazer essa união dos polos, né? A união dos opostos, como diz o Marlon Requendal, psicólogo. Eu gosto dessa fala dele da união dos opostos. Eu me deparo com a minha natureza animal, mas eu também tenho a possibilidade de chegar à minha natureza espiritual. E eu preciso fazer essa união dos opostos com autoconhecimento. Isso é uma estratégia de paz. Porque eu não vou me desesperar com a dor. Porque quando eu me desespero com a dor do outro, que está lá passando esses conflitos da guerra, ou o conflito da desigualdade social, eu me atropelo, eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer uma prece, eu não consigo vibrar. Porque, às vezes, nós estamos ali, olhamos no noticiário as questões do conflito, da guerra, e aí nós nos revoltamos com a situação. Eu me revolto e aí eu quero orar. Como é que eu vou orar revoltado? Né? Menos, Elaine. Sabe? Baixa a energia da revolta e eleva o sentimento de compaixão, de entendimento. Desenvolve essas habilidades de olhar, até que você vai vendo que o sentimento de compaixão, de entendimento, que a prece, que vibrar nessa tranquilidade faz muito mais efeito do que a revolta, do que querer justificativa, de querer trazer outras situações para agregar mais revolta e mais conflito. Nós não precisamos de mais conflito do que já tem. Nós que hoje estamos buscando um outro caminho, que é o caminho da nossa natureza espiritual, nós precisamos conhecer que o verdadeiro inimigo é aquele que está dentro de nós. Por isso, Jesus de Nazaré dizia: recolhe-te no teu quarto. Porque o quarto, ele representa o espaço mais íntimo que nós temos.
o espaço físico mais íntimo que nós temos é o quarto, né? E qual é esse espaço íntimo? Ele não estava falando do quarto físico, porque Jesus nunca trouxe ensinos que nos remetem à experiência material, mas sempre à experiência espiritual. Então, o quarto que ele te convida aí é o quarto, porque é a parte mais íntima, é o interior de ti, é o lugar mais íntimo que existe. Ninguém tem acesso. Mesmo que você queira, até a forma de você expressar o que você sente, o outro assimila pouquíssimo, porque é a realidade profunda de quem é você. Só você sabe. Então, quando você tem essa visão, o outro pode te criticar. Acolhe. Analisa, talvez tenha alguma coisa a ver contigo. Trabalha. Se não tiver, respeita. Acolheu, devolveu, está lá. Se alguém te elogiar, acolhe, analisa. Talvez o outro esteja te vendo com o olhar do futuro, ou porque ele gosta muito de ti, não está conseguindo ver o que realmente fala das tuas deficiências morais, éticas. Acolhe, melhora, tenta atender a expectativa do outro. Ou então não, mas te respeita. Respeita o outro, respeitando a si mesmo. Entende e segue adiante. Porque querer viver da expectativa do outro gera ansiedade. Me preocupar com o que o outro vai pensar, vai achar do que eu sou, gera ansiedade. Ansiedade gera um conflito. Conflito se traduz em guerra. Assim, com esse entendimento dos conflitos, quando Jesus diz, vai para o teu quarto, faz as pazes com o teu inimigo. Então, faz as pazes contigo. Porque quando eu estou em paz, como dizia o Chorão na música, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Então, se eu estou em paz, eu não quero guerra. Eu não quero guerra com a Rússia, eu não quero guerra com a Ucrânia, eu não quero guerra com a minha mãe, não quero guerra com meu filho, nem com meu marido, não quero guerra com meus amigos, não quero guerra com os presidentes, com os governantes, seja do município, seja do país, seja do estado. Eu não quero guerra. Eu quero a paz. E se você precisar de mim, eu vou com a minha paz. Se você quiser conversar sobre o presidente, eu vou conversar contigo, mas com a minha paz. Quando as pessoas falam, não se pode falar, não se pode discutir religião, nem política e nem esporte, porque sempre dá confusão. Tem que ver com quem que você fala, porque se você está em paz, se você fala com alguém em paz e conhece do assunto, se ele conhece sobre religião, ele vai falar em paz sobre religião. Mas o conflito vai sempre gerar confronto. Se eu não entendo, se eu não conheço sobre futebol, se eu não conheço sobre política, e se eu não conheço sobre religião, eu entro no meu processo de paz, na minha relação mais íntima com Deus, e respeito o outro, e sigo adiante. Assim, a nossa condição de conhecer um inimigo é entender os conflitos. Entender os conflitos nos ajuda muito. Porque quando a gente entende os conflitos, a gente não parte para a guerra, não parte para o confronto. Porque existe essa diferença, o conflito e o confronto. Um conflito pode ser um conflito de ideias, de entendimento, e aí significa que eu estou conversando com você e nós não estamos conseguindo fechar um diálogo, porque, então, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, como dizia Kardec, deixa o tempo. O tempo vai dizer quem está com a razão. E aí, lá na frente, se você tiver com a razão, eu vou passar para o teu lado, sem problema. Esse é o movimento de paz. Se eu estiver com a razão, tu vem para o meu lado. Allan Kardec falava isso, é muito interessante. Então, essa é a postura de quem está em paz. O homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Então, eu entendo a paz. Então, quando eu vou falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, eu vou falar em paz, com entendimento, vibrando pelo nosso planeta, vibrando nessa harmonia. Então, eu preciso me unir. Vamos fazer prece pelo nosso planeta? Vamos. Mas vamos fazer sem a angústia, sem a revolta. Vamos trabalhar e encontrar os motivos de angústia que tem em nós. Porque talvez essa angústia que você sente em relação à guerra, essa insegurança, esse medo, essa revolta, ela pode estar aí fazendo parte do teu sistema psicológico já há algum tempo. E a guerra está sendo só um gatilho, uma forma de você... Você queria se revoltar há muito tempo e não tinha motivo, agora tem a guerra, você vai se revoltar contra algo, contra alguém. Então, quando nós temos saúde psicológica, saúde emocional, nós conseguimos viver realmente em paz. Mas essa paz é uma conquista. Então, é uma arte.
Vamos ver o que é definição de arte. Analise o que é definição de arte. Então, arte tem a ver com criatividade, o poder criativo está em todos nós. A arte tem a ver com intuição. Imagine a intuição. Nós estarmos abertos nessa travessia, indo rumo à nossa natureza espiritual, nós vamos encontrar, como dizia o Espírito Emmanuel, como escreveu Emmanuel, as portas do céu abertas para nós, como sempre esteve. E aí nós vamos receber essa intuição. Os nossos amigos espirituais que estão aqui, aqueles que nos assistem diariamente, né, diuturnamente, nossos amigos espirituais, aqueles que nós agregamos, porque assim como nós saímos pelo mundo agregando amizade, simpatias, companhias ou inimizade, mas não vamos falar mais de inimizade, mas companhias e amigos, do lado espiritual é do mesmo jeito. Aonde nós vamos, nós conquistamos amigos espirituais, e eles saem também caminhando junto conosco. Quando eu aprendo, quando eu começo a criar essas estratégias de paz, eu conquisto a paz. Não tenha a menor dúvida. Nós estamos aqui para isso. Talvez eu só tenha 3 anos, ou 30, ou 10, ou um dia para viver aqui na Terra, não importa. Se eu disser agora eu quero criar uma estratégia de paz para a minha vida, eu vou começar a viver a partir dessa estratégia e já vou iniciar esse processo da experiência da paz. A paz é uma experiência que vai acontecendo um dia, outro dia, daqui a pouco todo dia, daqui a pouco nem todo dia, mas há grandes possibilidades de nós ainda nesta vida, nesta encarnação, fazermos essa travessia da natureza animal para a natureza espiritual. Quando, enfim, nós vamos acabar com a guerra. Porque quando alguém vir te falar da guerra revoltado, você lembra, você está contribuindo com a guerra. Não, eu não estou. E a sua natureza está para onde? Você está de que lado? De que lado do rio você está? Do lado da natureza animal ou da natureza espiritual? Porque se você estiver ainda vivendo dessa natureza animal, alimentando apenas as paixões e os desejos do mundo material, você está contribuindo com a guerra. Se você já está vivendo essa natureza espiritual, mesmo que seja ainda naquela forma meio tímida, mas comece a se alegrar, deixa a timidez de lado, deixa essa energia de introversão para o momento que você precisa ficar sozinho. Mas se é para viver a paz, viva a energia da extroversão, viva a paz. Diga, não, tudo bem, tá, paz, mas eu não vou me revoltar porque eu não faço parte dessa guerra. Eu estou vivendo a minha conquista da minha natureza espiritual. Então, eu estou aqui para colaborar com a paz. Eu não estou aqui para reclamar, eu estou aqui para agradecer e viver essa experiência do bem que já existe em mim. Então, meus amigos, vivam essa arte. Busque a criatividade que está em você. Aproveite o momento que você está vivendo, seja qual for. Seja de dor, seja de alegria, seja de dificuldade, seja qual for. Mas tire dele a essência para que você possa montar essa estratégia. A guerra não começa do nada. A paz também não surge do nada. Alguém fez uma estratégia, elaborou, e aí estamos em guerra. Mas hoje, ainda hoje, você pode trabalhar a sua estratégia e começar o seu movimento de paz dentro do seu coração. Essa é a nossa proposta de hoje do nosso Evangelho Terapia.